Boa noite. Então, no sábado foi o seguinte. O meu irmão, Ivan, com a minha tia Ana, a gente chama ela tia miúda, eles vieram de Januária e desceram na rodoviária e já foram direto para o hospital visitar minha mãe. E já estava liberado a qualquer hora para qualquer familiar ir visitar. E daí, eu, a minha irmã e meu tio Aguinaldo, nós viemos no mesmo ônibus, só que primeiro a gente veio deixar as bagagens aqui no apartamento e depois nós fomos no hospital. Aí minha mãe estava assim muito decadência, estava muito decadente, né? Ela estava desacordada, mas só que se falasse no ouvido dela, ela escutava. Ela estava muito inchada, ela não estava defecando mais, ela não, já tinha 2 dias que ela não urinava, alguns órgãos já tinham parado, né? Então, eles não conseguiram aquela aparelhagem para poder pulsar o coração, sabe? Eles não conseguiram achar pulsação nela, então não colocou aquele aparelho. E ela respirava ofegante, tipo de um em um segundo, sabe? Assim, seguidos, e estava no balão de oxigênio. Só que aí no ouvido dela, eu disse assim: mamãe, eu te amo. Aí eu falei: Jesus te ama. Falei várias vezes: Jesus te ama. E falei: Jesus pode te curar e sair dessa. Aí, só que aí por final eu peguei e falei assim: Jesus te ama, a senhora aceita Jesus como seu único eterno Salvador e te perdoa de todo pecado. Aí nessa hora, ela não estava respondendo, ela não respondia mais os sentidos, né? Mas ela escutava. Aí, nessa hora que eu falei isso pra ela, eu tava com a mão em cima, ela tava coberta, eu tava com a mão em cima do peito dela, né? E falando isso no ouvido dela, eu senti a presença de Deus. E quando eu disse assim: aceita Jesus como seu único eterno Salvador, né? Quando eu falava isso, eu sentia a presença de Deus descendo, né? Aí, e eu falei para ela assim, o Bispo Macedo é seu irmão, é seu meio irmão. Aí, eu abri a Bíblia, né? Para ver qual foi a reação dela, porque fisicamente não tinha como ela dar sentidos nenhum, mas ela estava escutando. Aí Deus me falou assim: incredulidade. Então quer dizer que ela não acreditou que o Bispo Macedo é meio irmão dela. Aí eu falei assim: eu vou casar com Moisés, filho do Bispo Macedo. Aí eu abri a Bíblia, aí Deus mostrou assim, se alegrou muito. Nisso ela acreditou. E nisso eu vim na frente, fiquei um pouco lá e vim na frente de todo mundo para casa, para o apartamento, para poder fazer comida. Tava todo mundo não tinha dormido de noite por causa da viagem, já foi direto para o hospital, né? Então, vim fazer comida para quando eles chegassem. Aí a minha irmã ficou no hospital, que ela quis passar o dia no hospital e ia passar a noite. E no dia seguinte a gente ia revezando. Aí eu vim primeiro, aí depois veio o meu tio e o meu tio Aguinaldo e o Ivan. Aí eles falaram assim, ó, a médica falou para ficar em alerta, a qualquer momento pode ser chamada, porque a mãe tá morrendo, alguns órgãos já pararam, né? Aí nisso, aqui, quando eles acabaram de chegar e falaram isso, aí o meu irmão Ivan recebeu uma ligação de que a minha irmã não estava conseguindo segurar a onda, que minha mãe tinha acabado de falecer, a minha irmã passou mal, ela não chegou a desmaiar, mas ela passou mal, aí foi todo mundo no mesmo dia, no sábado, de volta para o hospital, né? E só que assim, a minha mãe, ela queria muito morar em Januária. Então, o meu irmão não fez o enterro dela, o velório, o sepultamento aqui em Belo Horizonte. Ele levou para Januária. Só que como eu não deu para mim para Januária, daí eu falei com a assistente social da Apoio Família lá, né, na Santa Casa. Aí eu entrei no necrotério e vi minha mãe. Ela já estava com a faixa na cabeça, já estava arrumada, porque estava coberta com lençol ainda, porque a boca, quando ela morreu, a boca dela estava torta e com a língua para fora, mas quando eu entrei lá já estava arrumada. E só que a orientação foi para ficar no máximo 2 minutos, porque também tinha outros corpos dentro do necrotério, só que os outros corpos estavam cobertos totalmente, a cabeça, né? Só minha mãe estava descoberta. Aí para eu ver ela, eu pedi pro meu irmão Ivan entrar comigo, né? Só que ela falou assim, toda vez, ela falou: tem certeza que você quer entrar? Porque toda vez alguém quer entrar para ver algum ente querido que faleceu, aí quando olha tem um impacto, pega e cai e desmaia.
Mas aí, graças a Deus, Deus me deu força, eu fiquei olhando minha mãe, fiquei no máximo 2 minutos, acho que nem isso, e já saí. Só não podia tocar, né? Por causa que não tinha feito autópsia ainda, então por causa de contaminação, né? Então só podia ficar no máximo 2 minutos e não podia tocar. Aí ela tava com uma feição que parecia que tava dormindo, não tava com uma feição que tava com dor, que tava sentindo, na hora de morrer sentiu dor, alguma coisa assim. Tava dormindo, né? E, e aí nós viemos pra cá, aí o meu irmão Ivan com a minha tia miúda já foi pra Januária, aí só ficou no apartamento. Eu, a minha irmã e meu tio Aguinaldo, porque nós três não tivemos como ir pra Januária por condições financeiras, né? E aí os meus irmãos de São Paulo e um sobrinho meu, eles foram de carro de São Paulo para Januária. Agora tem uma segunda parte que eu vou falar no próximo vídeo. Deus abençoe.